Objetiva 1, com a programação 10 do seu rádio, traz agora a nossa entrevista com o candidato Gabrielzinho. É Objetiva 1 nas eleições 2020. Objetiva nas eleições 2020. Objetiva 1 nas eleições 2020, nosso bate-papo na tarde de hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro, é com o candidato Gabrielzinho. As entrevistas foram definidas aí por ordem através de sorteio com os representantes de cada um dos candidatos, né? E o terceiro representante aqui, o terceiro candidato é o Gabriel Pereira de Moraes Filho, que está aqui presente nos estúdios da Objetiva. Gabrielzinho, seja muito bem-vindo aos estúdios da Objetiva. Boa tarde, Hélida. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito a oportunidade que está sendo dada para esse momento tão importante da nossa cidade. Aqui com a gente também nos estúdios, mais uma vez, Júlio Bueno. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Hélida. Boa tarde, ouvintes da Rádio Objetiva 1. E boa tarde, Gabrielzinho. E, Gabrielzinho, eu já vou fazendo a primeira pergunta para você. Essa é a terceira vez que você sai candidato a prefeito de Paraguaçu. Eu gostaria de saber o que te faz acreditar que desta vez vai ser favorável o resultado. Júlio, a militância, ao militar na política, a gente tem os propósitos. E o meu propósito, quando entrei, é de uma coisa que eu acredito, que é a mudança política em nossa cidade. Então sempre busquei de todas as formas a minha independência, porque o que alimenta a gente é a fé que nós temos na nossa proposta e a esperança de que cada vez mais a população vai entendendo esse aspecto que, na minha visão, é muito importante, e não só para mim, para uma boa parcela da população de Paraguaçu. Então, a gente buscou fazer diferente, Júlio. Você vai notar que em todos esses anos, ao invés que sempre, mesmo não sendo vencedor nas urnas, nós buscamos muito contribuir para a nossa cidade, com os deputados. E como que é feito esse relacionamento com os deputados? Os deputados têm que sentir confiança em quem os representa na cidade. Então, nós estamos com o nosso grupo de deputados há pelo menos 8 anos. E hoje, posso te dizer que nesses 8 anos, com certeza nós trouxemos entre verbas, bens, que seria carro, ônibus, possivelmente mais de 2 milhões. Então, na vida eu levo comigo o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a nossa ideia é essa, passar para a população de que a mudança é possível, e eu estou mais convicto do que nunca de que temos uma grande oportunidade, e a nossa fé é inabalável, e não só a minha, como de boa parte da população de Paraguaçu. Gabrielzinho, e quantos candidatos a vereador estão apoiando o senhor? O nosso grupo hoje são 42 candidatos a vereador, e é um grupo assim muito qualificado, pessoas muito boas, e temos e já peço de antemão para que a população vote na mudança, vote no 12, vote no Gabrielzinho, mas vote também nos candidatos que apoiam o Gabrielzinho. Por quê? Para nós implementarmos mudanças, para nós fazer com que a Paraguaçu seja para todos, nós precisamos de ter a maioria na Câmara. Então, vote nos candidatos a vereador do 12, vote nos candidatos a vereador que nos apoiam, que é o 11, que é o Progressistas, e o 40, que é o PSB. Esses são os candidatos que estão do lado da mudança, e esses são os candidatos que estão do lado de Gabrielzinho e Fábio Vinagre. Tá certo. E, Gabrielzinho, o senhor vem aí de 2 campanhas consecutivas, né? Onde o contato corpo a corpo, as visitas, os comícios eram essenciais, eram possíveis, né? Hoje em dia, tudo isso, como a gente sabe, né? A situação que a gente vem vivendo não é possível. Como que está sendo fazer a campanha aí em plena pandemia? Como que você está trabalhando? Em 2012, numa campanha maior de 90 dias, o contato era muito forte, tinha muito tempo de campanha, e o contato com as pessoas era muito constante.
Em 2016, com a própria internet, com a diminuição do tempo de campanha, que passou para 45 dias, já houve uma pequena mudança, porque a rede social começou a ganhar espaço. E agora, nesse período, durante ter eleições durante uma pandemia, nesse período a rede social sobressai muito mais, porque aquele contato, aquela forma de fazer campanha não tem mais. Então agora é tudo muito rápido, né? E então a forma de comunicar hoje é muito diferente. Eu vejo que qualquer prefeito hoje tem que usar a rede social para se comunicar. Não tem outra forma para chegar a informação à população. Mas Paraguaçu tem ainda uma grande área aí rural, né? Não tem aí acesso à internet. Como está sendo feita a campanha com esse pessoal? Bom, esse pessoal tomando todas as medidas de distância social, né? A gente está procurando visitar, está procurando manter contato com familiares para que chegue a notícia ao familiar que às vezes está numa situação mais isolada. É a forma que nós buscamos, através também dos vereadores que estão nos ajudando, que eles trabalham praticamente em determinadas áreas específicas. Temos candidatos na zona rural, então é mais ou menos o jeito. Todos nós estamos descobrindo. Campanha política não tem uma fórmula. Se tivesse, essa pessoa estava rica, porque ela ia só mexer com isso. Campanha, ela tem a dinâmica própria e para nós é tudo novo. Então nós vamos descobrir, todos nós juntos. Certo, candidato. Paraguaçu tem uma vocação muito forte na agricultura, né? Temos uma cooperativa que é referência em toda a região. Qual a atenção que a sua administração vai dar ao produtor rural uma vez eleito prefeito da cidade? Será total, Júlio. Como se diz, eu tenho a minha mãe, por exemplo, ela é uma cooperada. Ela ganhou a cota que era do meu avô, Vitor Manuel Dias. E essa cota é uma cota da fundação. Quando fundou a cooperativa, o meu avô estava lá junto, né? Então, nós temos um carinho muito grande pela cooperativa e pelo produtor rural. Produtor rural, talvez, assim, pela experiência até que quando tive na prefeitura, em algumas gestões, o que é mais importante é estrada. Então, estrada tem que ser muito, muito bem cuidada. E eu me recordo, há um tempo atrás, nós tínhamos uma boa organização. Por exemplo, estrada começa ali a manutenção por volta de final de março e vai até por volta de novembro. Depois disso, as máquinas já ficam mais dentro do pátio. É época de dar férias para o maquinista, de deixar um plantonista, porque quando vier o período das águas é mais uma correção, né? Agora, hoje a gente nota que tira a máquina lá de um bairro, do extremo da cidade, para atender um eleitor lá do outro lado, só porque ele é eleitor. Então isso não pode, tem que ter um itinerário certinho. Lógico, tem que ter uma máquina ali de prontidão para que alguma coisa específica precisa socorrer, vai socorrer, mas não tirar as máquinas principais do seu itinerário, porque isso é uma coisa de interesse público. Nós não, além de gerar eficiência, gera economia. Nós não podemos fazer isso. Então nós temos que cuidar das estradas, cascalhar, cuidar tudo certinho, tirar a água de chuva, para que essas estradas tenham um longo uso, né? E com a manutenção correta. Então eu durante muito tempo lidei com isso, cuido disso, olho isso para bancos, obras de cascalho, tal, verbas nesse sentido do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então eu gosto muito dessa área e quero muito cuidar para poder atender o produtor rural. E com isso o produtor rural também, né, tem se tornado aí cada vez mais informado também, né, querendo participar mais. Rede social se tornou uma coisa quase que essencial hoje em dia. Você tem algum projeto nessa área para os produtores rurais, para eles terem mais acesso na zona rural, alguma coisa do tipo? Aí volta para a questão da comunicação, né? Eu prezo muito, acho que é muito importante se comunicar, principalmente um prefeito. Um prefeito tem que comunicar com a população. Ele não pode se esconder, ele tem que o tempo todo estar informando para a população, agora estão fazendo estrada no bairro tal. Ele já sabe que ele mora em determinado bairro, que em determinado mês
é o período que provavelmente vai estar passando a máquina lá. Isso foi durante muitos anos. E de algum tempo para cá não é. Então eu acho que esse tipo de informação tem que ser dado o tempo todo, porque ele nunca vai se sentir desprestigiado. Ele sabe que tem um roteiro, vai passar por ele, não é? E ele vai ser atendido. Então eu sou assim, busco ser bem organizado nessas questões de execução de trabalhos. Certo. Por falar em execução de trabalho, você é formado em engenharia, né? O que isso pode contribuir na sua administração, especialmente em termos de obras públicas? É o que eu trabalho o dia todo, né? Eu trabalho com bancos, eu analiso processos de verbas que vêm, projetos que as prefeituras pleiteiam para poder construir, e eu trabalho, a minha vida é isso, né? Então eu olho assim, por exemplo, até de antemão, estão construindo agora 50 casas ali no São Francisco, né? Eu sou totalmente favorável à continuação do projeto, já estive com o proprietário da construtora, já me apresentei para ele, disse para ele que eu o conheço de outras obras que eu já acompanhei, e disse que o que depender da gente, nós não vamos só fazer essas, que nós vamos terminar, nós vamos buscar mais parceria para fazer mais casas ainda. Ele já me adiantou que já está havendo um levantamento para fazer mais 50. Então a gente quer dar continuidade e quer fazer muito mais. Sobre a parte de infraestrutura urbana, por exemplo, que é uma área também que eu gosto, hoje a gente nota que muitos bueiros, né, que é boca de lobo, a gente precisa da manutenção, está muito entupido. Eu andei na cidade toda, eu estou andando, e é uma coisa que é do meu trabalho, eu acabo olhando esses detalhes, né? Calçadas, né, quebrados, por exemplo, eu ando ali na região da Avenida dos Pinheiros, a Doutor Domingos Conde, você vê que tem do lado onde tem ainda alguns pinheiros, né, que é do lado direito, do sentido do Parque dos Pinheiros ali, onde a União, você vê muita calçada quebrada, tal. Então acho assim, esse tipo de coisa tudo, pela minha formação, eu sou muito voltado a melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas. A obra, por exemplo, falando em obra da Policlínica, sou totalmente favorável a terminar com calma, como o prefeito atual contemplou. A gente tem que ter responsabilidade, que é um dinheiro público. Então, nós estamos como se fosse uma engrenagem. Sai um, entra outro, mas no mesmo sentido. As mudanças vão haver de atitude, as mudanças vão haver de algum foco que nós precisamos levar a cidade para todos. Mas obras tipo velório, nós temos que terminar o velório e rapidamente deixar ele de uso da população. Então eu posso garantir para vocês que é uma área que eu gosto muito, é a área que eu atuo, a minha vida é isso, e eu quero fazer o melhor para a nossa cidade, mas quero fazer somando, não criando algum tipo de dificuldade, porque eu acho que quem perde com isso é a população. Prova disso que eu disse para vocês, o tempo todo eu sempre busco contribuir, trazendo verbas, inclusive o da ponte agora da colina, eu tentei e consegui trazer, apesar que eu não sei se o prefeito atual fez a opção de usar esse recurso, que ele pode usar para outras áreas também, mas o propósito é esse, não só falar, é dar exemplo. Tá certo. E por falar em ponte, né, a gente falou aqui com os outros candidatos, é um assunto recorrente aqui na nossa cidade nesse ano, afinal de contas existem pessoas desabrigadas até hoje por conta da enchente que deu no começo do ano. Você já foi secretário de obras, né, na administração do Gantus Nasser, né? Eu queria saber a respeito da ponte. Na época houve algum impedimento, assim, para saber a respeito que ia acontecer? Tinha alguma previsão de que ia acontecer isso, que a vazão não seria suficiente? Não, vamos lá. Chuva, você tem um histórico de índices pluviométricos, e esse histórico, geralmente em hidrologia, você pega 30 anos, histórico de 50 anos. Eu não tô com o histórico da chuva de março agora, mas eu posso te garantir que foi uma das mais altas que já tiveram. Outro fato interessante é a questão do número de construções que tiveram em loteamentos em áreas que talvez não pudessem ter sido liberadas. Então, cada telhado
cada área cimentada que vai na cidade, cada rua, asfalto novo que cria, você há de convir que aumenta a impermeabilidade. Aumentando a impermeabilidade, é mais água que chega ao córrego. E isso veio aumentando, principalmente nos últimos, imagino eu, nos últimos 10 anos, houve um aumento muito significativo. Então, a questão da ponte, a questão é que o volume de água associado à ausência de limpeza de Ribeirão, porque eu posso estar muito enganado, a última vez que houve limpeza de Ribeirão foi um ano na administração anterior ao do atual prefeito. Teve uma limpeza. O atual administração, não me recordo se fez limpeza do Ribeirão, o que era feito anualmente. Eu sou favorável que se faça anualmente. É um investimento por volta de 150 a 200 mil por ano, mas ele se faz muito necessário, porque do jeito que está, era uma tragédia anunciada. Mas você concorda comigo, se tivesse uma ampliação maior ali debaixo da ponte, a vazão seria muito maior? Inclusive existem manilhas lá por volta ali, né, perto da ponte ali, que não foram usadas. Sim. Na verdade, as manilhas, as aduelas no caso, elas foram compradas pela administração para usar em vários locais. Aquelas mesmas aduelas que estão ali, elas foram usadas, por exemplo, na ponte da Escaramuça, que a ponte da Escaramuça na época, ela também foi embora com as águas. Então, essas aduelas, elas, até aquele presente momento, com aquele histórico de chuva, ela atendia perfeitamente. Tanto é que não foi só, aliás, essa ponte não houve nenhum dano nela. Lembro, ali não houve problema de ponte, a ponte está lá inteira. Agora está fazendo um aumento da vazão. Digamos em termos de vazão. Ah, bom, porque ela está lá, está construída, tem pé, está certinho. O que teve problema de ponte foi a ponte da Colina, que não ficou pronta. Mas aquela ponte lá está lá em perfeita condição. Eu acho que o que está fazendo agora poderia, eu não sei se está baseado em algo técnico, mas eu acho que tinha que levar em consideração o córrego Juventino também, que pega no fundo da Coab, ali do Parque São Lucas, e vai até encontrar com Ribeirão do Carmo, porque tinha que fazer um projeto um pouco maior para poder atender os próximos anos, e isso tem que fazer um estudo da hidrologia, ver o histórico de chuva, para poder calcular o diâmetro, para poder fazer algo que seja realmente definitivo. Então eu temo de que o que pode ter feito agora vai ajudar, mas pode ser que os mesmos problemas ainda venham a ter, se não limpar os bueiros, se não diminuir a velocidade da água, se continuar liberando às vezes loteamento em áreas que não poderiam ser liberadas. Então isso é uma coisa que eu atuo e eu quero olhar fortemente estando na prefeitura. Quem me conhece da área de loteamento sabe, eu sou duro, mas eu sou justo. Eu não quero nunca prejudicar ninguém, mas eu sempre olho o lado público, eu sempre olho o interesse público, e essa é a minha conduta sempre onde eu estive, é honestidade e responsabilidade. Candidato, na última administração do ex-prefeito Gantuz Nasser, o senhor foi secretário de obras. Como que o senhor avalia a sua passagem por essa secretaria? E eu gostaria de saber, o senhor se arrepende de ter participado desta administração? Lógico que não, Júlio. A vida, as etapas que a gente passa na vida são sempre ricas. E nesse caso específico, eu me considero que participei de muita coisa, sabe? E muita coisa boa. Quando eu estive lá, por exemplo, todo o asfalto que existe do centro da cidade foi com a minha passagem lá. Inclusive, eu sou tão precavido que antes de começar a pavimentação, a gente foi junto ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, fizemos uma reunião, fizemos uma ata, aonde por 8 votos a 1, salvo engano, foi aprovado a pavimentação. E depois, quando começou a pavimentação, houve uma denúncia ao Ministério Público, aonde essa ata foi a que salvou. Então, eu me sinto, no período que estive, me sinto muito honrado das coisas que foram feitas, aprendi muita coisa, aprendi a lidar com as adversidades, né?
Então eu acho que foi um período muito bom. Eu talvez não tenha ainda sido melhor, porque não deu para, de certa forma, ter toda a liberdade para poder executar. Tá certo. Sobre a área da saúde, Gabriel, o que você pretende fazer? Quais são as suas propostas para a área da saúde? Bom, o básico seria médico. Jamais pode faltar médico em postinho. Jamais. Eu acho que é muito triste para a pessoa que procura saúde chegar a bater na porta do posto de saúde e saber que por algum motivo aquela semana ou algum problema houve para que não tenha atendimento médico. Então eu acho isso assim, é o primordial. A cidade tem que, o prefeito tem que ficar o tempo todo de olho no atendimento dos postinhos de saúde referente a médico e referente aos remédios. Então, na área de saúde, eu vejo que manter médico sempre, regularmente, nos postinhos de saúde, manter remédio para que não falte, principalmente para a população mais carente, aumentar a parceria com o hospital, porque o hospital, ele faz aquele atendimento também do pronto-socorro. E ali que a população é o primeiro lugar que a população procura. Então tem que melhorar, tem que aprimorar, e para isso tem que dar condições para o hospital, porque muitas vezes só a população, ela fica numa situação difícil, porque chega lá, às vezes demora para ser atendido. Então precisa a prefeitura e o prefeito ter bom relacionamento, o que eu desfruto hoje lá. Eu tenho um bom relacionamento com o Leone e tenho um bom relacionamento com o hospital. Então eu quero, nesses 3 pontos, eu quero ampliar, eu quero melhorar as especialidades médicas. Então nós temos que avançar nesse sentido, fazer com que a população de Paraguaçu tenha acesso rápido a mais especialistas. Candidato, em relação à área da educação, quais são as suas propostas? O que muda e o que o senhor quer inovar nessa área? Olha, eu acho que um ponto que inicia, um ponto muito importante, é a questão de valorizar os professores. Valorizar os professores, porque hoje a rede municipal, ela tá muito defasado o salário deles. Lógico, tem que ter responsabilidade, não se pode dar aumentos além do que a prefeitura possa pagar. Porém, todavia, tem que ter diálogo, tem que sentar com os professores, através do nosso secretário ou secretária de educação, e buscar construir um consenso. Não dá para ser tudo isso, mas dá para ser isto. Partindo desse ponto, vamos também para capacitação, né? Então vamos para capacitação para que a gente incentive os professores a cada vez aprimorarem seus conhecimentos. E uma coisa que eu notei nesse período de pandemia é a questão da internet. A internet, a gente descobriu que quando precisou, muitas pessoas ainda não têm nenhum acesso à internet. Muitas casas na cidade só tem um celular. Esse celular geralmente é do pai de família, do chefe de família, né, ou da mãe, que sai para trabalhar, leva o celular, né, que muitas vezes alguns nem têm internet. Então, quando tem, tá na mão do pai ou da mãe que tem que usar para trabalhar. E aí a criança, ela não tem condição de, por exemplo, receber uma aula online. Então eu acho que áreas movimentadas da cidade, né, de Paraguaçu, elas devem ter uma internet livre. Porque tendo internet livre, vai conseguir fazer com que mais pessoas ainda consigam ter acesso à informação. Então eu acho que são os pontos principais. Porque agora, com a pandemia, que nós não sabemos, e tomara que passe rápido, é uma situação que a partir de 1º de janeiro nós vamos conviver. Então é nesse ponto que eu acho que temos que avançar. Na campanha passada, o senhor falou muito na ajuda de custo para os estudantes que estudam fora de Paraguaçu. Sim. O senhor tem alguma coisa também nesse sentido? Tenho muita coisa. Hoje não dá para fazer mais. Hoje não dá para fazer, porque mudou tudo, né? O que era proposta de 4 anos atrás era uma realidade que existia. Hoje, se você for olhar hoje, a situação das vans, dos ônibus, são todos parados.
Nós não podemos nem planejar, enquanto a pandemia não passar, nós não temos condição nenhuma de falar de Promatep e etc. Então, hoje, a situação, até devido a alguns empréstimos que a prefeitura contraiu, provável que vai começar a pagar agora no próximo ano, provavelmente nós só vamos ter que entrar com uma estrutura administrativa bem enxuta, começar bem enxutinho, para que a gente corte o máximo de despesa possível, para dentro em breve começar a fazer investimentos. O senhor tem assim boas perspectivas para o próximo ano no que se refere à economia? Bom, eu acompanho a economia, né, que caiu muito agora nesse período de pandemia, e o reflexo disso deve vir um pouco mais à frente com a queda de arrecadação de impostos pelo governo federal, que por sua vez deve, isso eu estou falando deve porque é uma hipótese, né? Claro. Mas é uma hipótese forte. Deve haver uma queda de arrecadação, e aí o município vai entrar menos recursos. Entrando menos recursos, os investimentos vão ser menores. Então, uma linha que a gente está procurando adotar é o seguinte: prefeitura, dinheiro, recursos próprios, vai ficar de reserva. Nós não vamos fazer investimento com recursos próprios. Nós vamos economizar, deixar 2, 3 folhas de reserva de pagamento, e vamos aproveitar o nosso relacionamento, tanto junto ao governo federal, através do nosso deputado federal Dimas Fabiano, que está com a gente há 7 anos, e junto ao governo do estado, com o governador Zema, que é um relacionamento com o nosso deputado estadual Alencar da Silveira Júnior. Nós vamos atrás de recursos, nós vamos atrás de ações, nós vamos buscar tudo que a prefeitura não utilize recurso próprio. Paraguaçu sempre foi conhecido de ter saúde financeira. Então nós vamos fazer com que o Paraguaçu economize, tenha estabilidade, para quê? Consiga ter sempre médico no postinho, consiga ter o mínimo de remédio básico na policlínica. Então a ideia nossa é essa, economizar, ser bem econômico, às vezes até extinguir algumas secretarias para fazer uma economia. Essa é a nossa ideia, economizar para poder, quando passar essa crise, nós estarmos prontinhos para poder fazer o máximo possível para a população. E a gente está vivendo aí uma crise que está totalmente agravada por essa pandemia, né? Como você pretende gerar empregos nesse cenário e inserir os jovens, né, no primeiro emprego? Bom, hoje eu andando, porque eu tenho um bom trânsito com todo o empresariado da cidade, converso com todos eles, e a preocupação deles, ao querer expandir, é que não tem um distrito industrial. Todas as áreas já foram doadas, né? E Paraguaçu tem muita empresa que está precisando de área para poder expandir e gerar empregos. Então, acho que o primeiro ponto é fazer um novo distrito industrial, trazer novas empresas e fazer agora uma capacitação dos jovens, que estavam inclusive tendo agora no Padre Piscinini há pouco tempo, cursos profissionalizantes, né? Estava ajudando o pessoal secundarista. Então a gente quer investir muito nisso. A gente quer ajudar para que o jovem tenha a oportunidade de ter seu primeiro emprego. Certo, agora é a hora da pergunta do diretor do jornal A Voz da Cidade, o Roberto Prado. Vamos ouvir. Olá, tudo bem? Uma saudação a todos, uma saudação especial ao candidato Gabriel Pereira de Moraes Filho. Gabrielzinho. Candidato, nos últimos anos, nas últimas décadas, nós temos assistido em Paraguaçu ao imenso crescimento territorial urbano, surgimento de novos bairros, novos loteamentos, a construção de novos prédios. Por outro lado, nós temos assistido também a uma valorização do nosso patrimônio histórico e cultural. A minha pergunta é: de que maneira a sua gestão pretende harmonizar esses dois polos do desenvolvimento, a preservação patrimonial e o desenvolvimento urbano? É isso, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Objetiva 1 FM. Obrigado pela pergunta, Roberto Prado. Eu digo para você o seguinte: a questão da preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade, eu sou totalmente favorável.
eu acho que todo povo tem que conservar a sua história. Então, eu vou, estando lá na prefeitura, desde 1º de janeiro, nós vamos lutar para que Paraguaçu continue tendo a pontuação que tem hoje, né, do IEFA, né, tudo que for relativo à parte do patrimônio histórico, nós vamos manter. E em relação ao crescimento urbano da nossa cidade, o que nós precisamos fazer agora é que os equipamentos comunitários cheguem também à população que vai vir a residir nesses novos loteamentos. Então, acho que precisa de praça, precisa pensar em escola, precisa pensar em saúde, como que vai ser o atendimento de saúde. E Paraguaçu, isso está acontecendo muito rápido, então essas mudanças têm que ser muito dinâmicas. Por exemplo, hoje aqui em Paraguaçu nós estamos com uma situação que os bairros, por exemplo, se você olhar Acácias, se você olhar ali Colina, não tem uma praça, né? São pouquíssimas praças para uma população muito grande. Não tem, aqui se pegar a região aqui agora, Santa Cecília, Acácias, Jatobá, Santa Terezinha, só tem praticamente uma academia ao ar livre na saída da Plasmar. Então nós precisamos melhorar os equipamentos comunitários para a população. Isso é qualidade de vida. Então nós temos que saber conciliar o passado, a nossa memória, e poder fazer com que o que está surgindo agora no presente tenha a qualidade de vida necessária para que Paraguaçu continue crescendo com sustentabilidade. Candidato, aos poucos a presença de Gantuz e Evandro na cena política vai desaparecendo. Qual o legado que eles deixaram? E o senhor acha que foi bom para a cidade eles terem administrado tantas vezes? Olha, o propósito da minha entrada na política foi e sempre foi e foi por mudança, mas mudança com respeito. Eles não ficaram tanto tempo se eles não fossem bons. Então, olhando em cada aspecto em que priorizaram, eles foram bons. Então, o caso do Evandro, eu vejo, quando tive um período com ele na prefeitura como chefe de engenharia, conheci bem, foi um bom administrador, né? O Gantuz também, estive com o Gantuz, foi uma excelente pessoa, uma pessoa humana. Então, eu vejo que a saída dos dois de cena, como você citou, vai fazer com que novas lideranças surjam. E eu venho de disputas anteriores, né? E digo que hoje nós praticamente tudo que temos aqui em Paraguaçu, nesses últimos 40 anos, passaram por eles. Então eu mantenho o respeito, acho que eles devem ser homenageados, acho que os ex-prefeitos tiveram papéis importantes na nossa história, e eles devem ser homenageados, sim, porque abdicaram muitas vezes da sua vida pessoal em prol da comunidade. Então é de se tirar o chapéu e bater palma para eles. Sobre o seu vice, o Fábio Vinagre, né? Caso você seja eleito, o Fábio será atuante aí na administração também? Sim, o Fábio, eu mantenho uma parceria com ele desde 2016, né? Então o Fábio, a participação do Fábio na administração, ela será sempre presente, porque o vice, ele sempre teve um papel que muitas vezes não condiz com o que eu mesmo acredito. Eu acho que o vice tem que ser participativo, o vice tem que estar junto, e o vice também tem a remuneração é pago pelo povo. É mais do que justo que ele tenha que participar, e de forma forte, né? Participar para saber o dia a dia, para ajudar a comunidade a resolver os problemas dela. Então eu tenho muita certeza e muita fé, pelo que eu conheço dele, pela capacidade que ele tem, de que é um grande companheiro e vai ajudar muito a nossa cidade, muito mesmo.
Candidato, eu gostaria que o senhor falasse agora sobre cada um de seus adversários. Ok. Elvio Nasser. É uma pessoa muito querida, é uma boa pessoa e teve uma participação na história da cidade junto com seu pai. Eu conheço ele de longa data e tenho um profundo respeito por ele. China também, fui vizinho até um período ali no Santa Terezinha. China, conheço ele também, ele particularmente conheço, ele é bem, eu sou talvez de uma geração um pouco abaixo da dele, mas eu conheço ele da época que morava ainda com os pais, com China, pai, com a dona Terezinha, a mãe, que era ali na praça ali do Lions, ali próximo à escola Alfredo Galdino. Eram as ruas de terra ainda, tal. Então, o China, o irmão dele, conheço, tenho um carinho e lembro de toda a nossa passagem ali, do período que vivemos próximo. É uma boa pessoa, é um batalhador e muito, muito justo de ter sua candidatura também. Paulinho Clemente. Paulinho Clemente é mais novo do que eu, não o conheço muito bem, sei que é uma pessoa boa, de uma família boa, me relacionei mais com o irmão dele, mais ou menos contemporâneo meu, o José Mauri, e então o Paulinho Clemente é um bom nome, é uma boa pessoa, mas ele talvez por ser de geração diferente, eu acho que ele morou muito tempo fora, eu não o conheço assim profundamente como os outros dois, mas é uma boa pessoa, até capacitado, né? Então também é um bom candidato e espero que também faça uma campanha muito boa. Tá certo, já estamos aí para finalizar a nossa entrevista, faltam apenas 3 minutos para a gente encerrar aqui, para acabar o tempo da entrevista, candidato. Eu gostaria de saber quais são as suas considerações finais, qual é o recado que você quer transmitir ao seu eleitor. Bom, eu queria passar não só para os meus eleitores, mas para toda a população de Paraguaçu, de que estamos muito animados, muito empolgados e sabemos que os desafios que vamos encontrar estando nós vencedores a partir de 1º de janeiro. Vamos fazer as festas da cidade, né? O carnaval, a festa do Marolo, vamos fazer a Expoap e queremos criar mais um evento das férias de julho para a juventude de Paraguaçu, que chega no período de férias, não tem muita atividade. Então a gente queria criar algo que fosse esportivo e cultural. É a nossa ideia. Em relação às obras que estão em andamento, deixar bem claro o posicionamento da gente. A gente quer terminar tudo. Acho que a nossa vitória será uma pedra sobre aquilo de fazer e quebrar. Isso nunca foi o meu posicionamento pessoal, sempre busquei contribuir para a cidade e digo mais uma vez, falar todo mundo fala e falar convence, mas o exemplo arrasta. Então eu sempre busquei fazer o que é de prol de melhoria para a população, independente de questão política. Então a nossa vitória será: vamos manter tudo que está dando certo, vamos mudar tudo que julgarmos que temos que ajustar, né, para que Paraguaçu continue avançando. Então, por exemplo, coisas boas que tem no momento, a questão das crianças nascerem na cidade, eu sempre defendi, foi feito agora, é justo. A questão da Feira do Terno, eu sempre disse, foi feito, vamos continuar, vamos ampliar. Então são coisas que eu defendia, o prefeito atual fez e eu não tenho como jogar contra, eu tenho que jogar sempre a favor. Então eu vou continuar todas essas ações que, no meu entender, são coisas que do povo, é um patrimônio do povo de Paraguaçu. A administração não pode ser faz, quebra. Nós temos que avançar e ter independência. Um prefeito tem que ter independência para conversar com todos, defender o interesse público, porque quem está em primeiro lugar é a comunidade, seja com empresa, seja com quem for. Sempre temos que olhar o interesse público, e eu sou assim, e eu vou olhar, eu vou defender cada um de vocês na prefeitura.
venceu o tempo, então, tempo exato aí, fechando com a fala do candidato Gabrielzinho. Boa sorte. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Esse foi o candidato Gabriel aqui nos estúdios da Objetiva. Agradecer também a presença de Júlio Bueno. Eu também quero agradecer a presença do Gabrielzinho aqui no estúdio da Objetiva 1. Amanhã a gente tem a nossa última entrevista, o candidato Paulinho Clemente, às 3 horas da tarde, aqui na Objetiva 1. Obrigado, Hélida. Essa é a Objetiva 1 nas eleições 2020. Eu tô de volta já com a nossa programação. Objetiva 1 FM.